Então, hoje, professor Paraíba, nós estaremos aqui, né? Eu, mestrando Paulo Ricardo, professor Paraíba, nós aqui do Viver de Capoeira, desse projeto tão bacana, estaremos aqui para falar de um tema muito peculiar e muitas das vezes é até polêmico, né? Que é possível ganhar dinheiro com a capoeira no Brasil? Será que é possível ganhar dinheiro com capoeira no Brasil? Será que é certo ganhar dinheiro com capoeira no Brasil? O que será? Será que isso é legal? Se isso não é? É possível, não é? Então nós estaremos aqui nessa noite, tanto para o pessoal do Facebook quanto para o pessoal do Instagram, para estarmos dando aqui o nosso parecer, né, sobre esse tema que é tão polêmico mundo afora e poucas pessoas falam sobre, né? Mas que é real na vida de muitos, né? É presente, aquele que falar que isso não é presente na vida dele, né, não está com a verdade, porque é um tema em que todos que trabalham com capoeira, deram aula de capoeira, sabem disso, né? É possível ganhar dinheiro com capoeira no Brasil? Será que é possível, professor Paraíba, ganhar dinheiro com capoeira no Eis a Brasil? questão. Eis a questão, né? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, de nós falarmos se é possível ou não ganhar dinheiro com capoeira no Brasil, nós temos que entender alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, do que é renda? O que seria renda? A gente fala sobre renda, nós falamos sobre salário, nós falamos sobre remuneração. O que é isso? Na verdade, renda é a remuneração, né, pelo seu serviço prestado, é a remuneração pelo seu trabalho feito. Isso é renda. Renda é quando você investe um capital e ali gera uma lucratividade. Também é renda. Renda é quando você trabalha e tem um retorno em cima dele. Renda é quando você presta um serviço e tem uma remuneração por esse serviço. Ok? Isso é renda, pessoal. Isso é renda. E o que seria, professor Paraíba, salário? Tem muita gente que recebe o salário, mas não sabe o conceito fundamental e muitas das vezes até no dicionário, né, sobre o que é salário. O que é salário? Basicamente é a mesma coisa de renda com alguma diferençazinha, que também é remuneração pelo seu serviço prestado, remuneração pelo seu trabalho e também a recompensa pelo seu esforço. O salário também é a recompensa pelo seu esforço. O salário é o pagamento, né, pelo seu trabalho, pela sua prestação de serviço desenvolvida. Então, se você trabalha, você tem direito a ter a sua recompensa, ok? Até a Bíblia fala, hein, Paraíba? Até a Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário. E isso não é diferente na capoeira. Isso é qualquer atividade a qual você esteja prestando um serviço. E até mesmo, né, quando nós fizemos um conteúdo sobre profissional, se capoeira é profissão, se não é, nós vimos que profissão é toda aquela atividade que você exerce uma função de determinada área e tem direito, isso é direito. E você tem direito a ter a sua remuneração, você tem direito a ter o seu salário, você tem direito a ter a sua renda, a sua recompensa. Então, antes de qualquer coisa, né, é saber que nós vamos estar falando sobre esses assuntos aqui hoje. E no Brasil, pode? Dá para ganhar dinheiro com capoeira? Será que tem gente que ganha dinheiro com capoeira aqui? E lá fora do Brasil? Tem gente que ganha dinheiro com capoeira fora do Brasil? Tem diferença de lá para cá? Como que eu faço se eu quiser trabalhar com capoeira? Será que eu vou receber crítica? Não vou receber crítica? Isso é bom? Isso é ruim? Posso? Não posso? Eu estou mexendo com a ancestralidade? Não estou? Estou ferindo alguma coisa ou estou fazendo crescer? Beleza, pessoal? Então nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje, sobre dinheiro na capoeira. Meu Deus, né? Pode falar disso. É quase falar sobre no Harry Potter, ela fala sobre o Lord Voldemort. Não fala o nome dele, não fala sobre isso não, que é errado. Mas, só para dar uma deixa aqui inicial, antes do professor Paraíba entrar ali, eu vou fazer uma pergunta para ele, para ver como é que ele vai entrar ali. Só para dar uma deixa. Tem gente, será, aqui nessa live que dá aula de capoeira? Será que tem alguém aqui que dá aula de capoeira? E quando você dá aula de capoeira,
será que o seu aluno deve ou não deve pagar uma mensalidade para você? Será que você investiu ou não investiu para ser capoeirista? Será que você investiu tempo? Será que você investiu dinheiro? Será que você investiu viagem? Será que você investiu até mesmo muitas das vezes a sua saúde? Será que você investiu muitas das vezes deixar de estar com pessoas que você queria, que você ama para poder estar treinando, viajando, investindo na capoeira? Então é sobre isso que nós estaremos falando aqui nessa noite, beleza, galera? E se tiverem perguntas, podem deixando pra gente aí as perguntas que nós teremos um prazer de responder. Se não der para responder aqui, responderemos no direct lá, manda lá, beleza? Então, professor Paraíba, o que que seria ganhar dinheiro na capoeira? O que é ganhar dinheiro na capoeira? Como é que é isso? Tem isso? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão aí, por favor. Acho que primeiro a gente tem que cantar aquela música, né? Ganhar dinheiro com capoeira no Brasil é mentira ou verdade? Será que é verdade? Então, Será que é mentira? e- Pessoal, então olha só, o que que seria você ganhar dinheiro, né, com capoeira? Ter uma renda com a capoeira? Seria você iniciar uma forma de trabalho que tem a ver com o mercado da capoeira, que se subdivide aí em vários mercados. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas tem mercado de trabalho na capoeira? Não tem isso não. As pessoas, elas trabalham com outra coisa, elas fazem capoeira porque elas gostam, que é hobby, que elas querem divertir só, quer distrair a cabeça. Então, vamos lá. Então, olha só. A capoeira tem um mercado, na verdade, muito vasto. É verdade também que é um mercado pouco explorado. Existem poucas pessoas que têm uma visão de negócio, têm uma visão de empreendimento sobre os mercados da capoeira. Eu vou citar alguns aqui para você ter uma noção de quais existem aí, tá bom? Por exemplo, tem o mercado ali de instrumentos, tem várias pessoas que comercializam instrumentos, né, na capoeira. Não tem como você fazer capoeira sem ter um berimbau, sem ter um atabaque, sem ter um pandeiro, um agogô. Imagina se você, quando se torna um professor de capoeira, tivesse que aprender a fazer o seu próprio instrumento. Aprender a fazer o cachixi, o atabaque, o berimbau, o agogô, o reco-reco. Se você tivesse que fazer tudo, ainda que você soubesse fazer, não teria problema nenhum. Mas imagina só, todo mundo que entrasse teria que confeccionar os seus próprios instrumentos. Então, não só é uma oportunidade de trabalho, você confeccionar uniformes, instrumentos e ter esse mercado de instrumentos, como é também uma necessidade de todo mundo que trabalha com capoeira. Então, você tem também esse mercado aí. Eu não vou te falar valores especificamente, porque não é um mercado que eu conheço muito e a gente vai chegar aqui no mercado que a gente trabalha mais forte aqui. A gente também tem o mercado de roupas. Hoje em dia, então, nasce uma marca nova aí de roupas de capoeira quase que toda hora. E tem várias pessoas já empreendendo aí nessa área e conseguindo ter uma boa lucratividade, né? Isso já vem de muitos anos, não é só de agora. Já tem muito tempo que as pessoas criam marcas para poder perpetuar, de repente, alguma coisa da capoeira, que aquilo não morra, só fique ali na roda de capoeira. Às vezes tem um conhecimento que precisa, né, que aquela pessoa quer fazer aquilo chegar mais longe. Então você estampa numa camiseta, faz um agasalho, faz uma coisa que também é muito necessário, né? O capoeirista não joga pelado, né? Não é com qualquer roupa que você chega lá e joga. Então a gente vai precisar sim de roupas, né, tanto de passeio quanto também de uniformes. E isso é um mercado que eu já até explorei de uma certa vez, né? Não achei excelente, não fiquei porque não é algo que, né, me deixava 100% à vontade de fazer, porque era uma habilidade ali muito específica de trabalhar com tela, com sublimação, tal, e outras coisas mais que não vou entrar no mérito aqui não, que não é o objetivo da live. Mas tem esse mercado também que é bem difundido. Tem o mercado de eventos. Existem pessoas que vivem fazendo eventos. Por exemplo, você tem ali os eventos da formatura, você pode criar eventos, né, para mulheres, eventos de campeonato. Tem N eventos que você poderia criar dentro da capoeira, né, para poder estar organizando, e você teria várias pessoas participando e não teria nada de errado se você fizesse, né, desses eventos o seu trabalho também. Pelo contrário, é uma das coisas que está faltando na capoeira, são eventos para as pessoas participarem. Não Com só certeza. batizado, troca de cordas, enfim, né, existem várias possibilidades que a gente poderia pensar
para os capoeiristas poderem frequentar esses locais, ter como aplicar a capoeira deles, ter como criar ainda outros mercados que nascem a partir de eventos. Tá? Um deles, por exemplo, é as competições. Se você não fizer um campeonato, não existir campeonatos cada vez mais fortes que vão sendo organizados, às vezes por federações, às vezes por federações internacionais, às vezes internos de grupos, mas quanto mais eles vão se consolidando e se estabelecendo no mercado, eles vão criando a oportunidade que as pessoas se tornem, por exemplo, atletas. Comecem a viver de capoeira sendo atletas. Que instituições, empresas começam a ver a visibilidade, aquele acúmulo de pessoas, as pessoas gostam daquela atividade, e eles falam, olha, tem um mercado nascendo aí, e assim surge o interesse dessas empresas participarem como patrocinadores desses eventos, e aí o evento começa a se difundir, é assim com várias outras lutas, começou assim, e foi se difundindo. E depois disso, as pessoas começaram a ser, não, eu sou o karateca, eu sou o lutador de Gil. Então, as pessoas foram se profissionalizando conforme esses mercados foram se desenvolvendo. E a gente também tem um outro que é muito conhecido na capoeira, que tem muita gente que deseja ser. Por exemplo, as pessoas que são palestrantes, que viajam dando cursos ali, seja teórico, seja prático, né, seja ali de técnica de capoeira ou de confeccionar algum determinado instrumento, enfim, tem várias coisas que as pessoas têm especialidades aí que viajam dando cursos aí Brasil afora, mundo afora, e algumas pessoas vivem disso, vivem das aulas dela normal que ela dá, né, às vezes na academia dela lá, e também dos cursos que viaja aí mundo afora para poder ensinar em outros locais. Também um mercado bastante difundido, obviamente vai crescer de acordo com que mais pessoas desejem entrar nesse mercado, se tornem especialistas em alguma coisa para ter o seu trabalho valorizado também. E eu deixei de propósito, né, por último, o mercado de escolas e academias, que é algo que a gente já desenvolve há cerca de 20 anos. O Sidney estava querendo saber aí no Facebook aí, ó. Sidney Lucineide Gomes que está no Facebook aí, estava falando, aí, fala aí como que eu faço para ganhar dinheiro com academias. Aí, ele vai dar uma noção aí agora pra gente aí, galera. Fala aí, ó. Então, olha só. Então, esse mercado de escolas e academias é algo que a gente já possui um pouco mais de experiência, que a gente já trabalha com isso já, né, há cerca de uns 20 anos aqui, mais ou menos. Então, a gente tem uma certa experiência nesse mercado. E, para nós, obviamente que assim, vai depender, qual que é melhor? Não tem um melhor, tem aquele que você se interessa mais, aquele que você está disposto a passar ali por todas as dificuldades que tem em qualquer trabalho, não somente na capoeira, mas qualquer outra coisa que você for trabalhar. Enfim, mas a gente acha que como a gente lida diretamente com alunos, é algo que a gente consegue multiplicar de uma forma muito bacana, muito legal e que estimula muito o crescimento do grupo. Então, você poderia trabalhar em escolas, com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino médio, poderia trabalhar com essas mesmas faixas etárias dentro da academia também, onde você poderia criar ali turmas divididas por faixas etárias. Você poderia até subdividir em outros nichos. Nesse mercado lá da academia, vocês poderiam subdividir as suas turmas lá e criar turmas específicas. Porque o que são turmas? Por que a gente organiza turmas e separa, às vezes, por faixas etárias? Porque a gente quer agrupar pessoas que têm interesses mais precisos possíveis. Por exemplo, uma turma vai tender a ser complicada de funcionar se você tem pessoas que têm interesses muito diversos. Se você tiver lá crianças e tiver adultos buscando rendimento, ou então, às vezes, qualidade de vida, e a criança buscando mais ali rendimento e diversão, você vai ter uma complexidade ali na hora de montar essa aula. Vai ser impossível, você vai agradar os dois lados, você vai fazer uma coisa mediana, você vai fazer uma aula para poder tentar agradar os dois lados, e essa aula não vai ser a melhor aula para os adultos, que está buscando ali, às vezes, qualidade de vida, e não vai ser a melhor aula para a criança, que às vezes está buscando ali uma diversão, além de uma atividade física. Então, qual que é o lance? Você poderia criar turmas específicas, por exemplo, para a terceira idade, onde você ia segregar de novo pela idade, mas também pelo objetivo que aquelas pessoas têm, que às vezes é só manter o corpo ativo, às vezes é só manter a funcionalidade ali do corpo, né? O treinamento funcional, treinamento ali de hipertrofia para essa população, né, ali da nossa sociedade é muito importante. Então, você teria uma forma de trabalhar.
Você poderia ter turmas só para mães, que é uma outra coisa completamente diferente. São pessoas casadas, são pessoas que têm filho, que não estão buscando, de repente, desenvolvimento ali do lado esportivo, que é, às vezes, só praticar uma atividade física. Às vezes, você poderia criar turmas com mães e filhos. Imagina só, você teria ali uma outra especialidade ainda, onde você ia criar aulas, né, atividades voltadas a fazer com que essa criança e essa mãe se interajam e desenvolvam uma capoeira muito diferente do que você fosse trabalhar com uma turma com todo mundo ali, ó, na faixa dos 20 anos, que muito provavelmente você teria pessoas buscando se reafirmar, pessoas buscando rendimento, pessoas querendo viajar mundo afora, jogar naquelas rodas mais complicadas que existem, tá bom? Então, isso aí é só alguns exemplos de formas que você poderia trabalhar em escolas e academias. Hoje a gente não vai entrar tanto, né, nessa parte de valor, né, no sentido real mesmo. A gente vai falar sobre valor, mas a gente vai falar sobre um valor percebido e o mestrando vai continuar aí para vocês. Galera, então, baseado nisso que nós já falamos até aqui, será então que você acha, né, Paraíba, você aí, professor Paraíba, o pessoal que está nas lives aí, tanto no Face quanto aqui no Insta, boa noite a todos, para quem está chegando agora. Nós estamos falando sobre ganhar dinheiro com a capoeira no Brasil. É possível? Eu queria falar fazer uma pergunta para geral agora e vou dar uma explanada em cima dela e você já vai pensando aí, pessoal. Então, é certo ou errado, né, ganhar dinheiro com a capoeira? É certo ou errado ganhar dinheiro com a capoeira? Bom, pessoal, baseado naquilo que nós já falamos até aqui, a primeira resposta que eu, mestrando Paulo Ricardo, já te daria, né, 20 anos dando aula de capoeira, dando aula, não fazendo capoeira, 20 anos só dando aula, fora o tempo de capoeira, eu digo para você, não só de capoeira, todo o seu trabalho você tem o direito, é certo, a resposta é bem simples. É certo e é super legal você poder estar recebendo, ganhando dinheiro com o seu trabalho, com o seu esforço, ok? E tem mais. Olha só, nós estamos falando de capoeira. Capoeira é uma atividade extremamente completa e complexa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela traz um pacote imenso, completo, cheio de benefícios para quem estiver investindo na capoeira. Quando você leva essa atividade para escolas, academias, clubes, seja lá qual for a instância que você estiver trabalhando, qual for o lugar que você está trabalhando, você está levando algo com muita qualidade. Por quê? Capoeira é uma atividade física de alta intensidade. Capoeira é cultura, capoeira é educação, capoeira é arte marcial, capoeira é esporte. Como dizia o mestre Pastinha, com muita sabedoria ele falou isso, capoeira é tudo que a boca come. Então, se eu levo algo com tanto benefício, que é tão benéfico para as pessoas, né? Quantos produtos, quantas aulas você já fez e trouxe para você um retorno, só um benefício, ou às vezes nenhum, e você ainda investiu naquilo, você consumiu de repente algum produto, seja lá qual tipo de produto for, você consumiu e aquilo tinha um benefício. Quantos benefícios a capoeira tem? A capoeira vamos pegar enquanto atividade física. A capoeira enquanto atividade física, ela se assemelha facilmente a um meio de treinamento que agora está na moda, tem um benefício fisiológico excelente para quem está praticando, né? Tem vários estudos que comprovam, né, que a capoeira ela é muito completa. Aliás, num trabalho que nós fizemos, eu fiz uns anos atrás, relacionado à eletromiografia, uma pesquisa. O que é isso? Eletromiografia é pesquisa quando você coloca lá os eletrodos para avaliar a quantidade de musculatura que a atividade mobiliza. A capoeira ela está no top 3 da resistência anaeróbia, flexibilidade, velocidade, agilidade, força, descontração parcial e total, enfim, fisiologicamente uma atividade
completíssima. Então o que mais nós temos é argumento quando você chega. Isso eu só estou falando de benefícios na capoeira enquanto atividade física. Ela sai na frente da maioria que nós conhecemos. Ah, mas eu não estou falando isso só porque eu vivo de capoeira e trabalho com capoeira e fiz capoeira minha vida toda. Não, isso é pesquisa, meu querido. Isso é pesquisa mesmo. Isso é comprovação, ok? Ela, em relação a cardiorrespiratório, se a pessoa quer usar ela como cardiorrespiratório, excelente. Enfim, e a capoeira enquanto educação? Hoje a capoeira está nas escolas. A capoeira está nas escolas atuando junto com os projetos político-pedagógicos dessas instituições. Ou seja, auxiliando na formação de cidadãos. Ela hoje já é no Brasil conteúdo da educação física. Mas isso ela foi colocada ali, que é algo que hoje a gente nem precisa estar só ali no conteúdo da educação física, devido a esse tamanho que eu falei da capoeira, da forma que ela é completa e complexa, né? Então, beleza. Capoeira enquanto cultura. A capoeira divulga não só ela em si, a sua história, não só a sua bagagem própria, mas também todas as outras manifestações culturais que a capoeira e o capoeirista divulga. Por exemplo, maculelê, puxada de rede, jongo, dança do café, frevo e por aí vai. Quantas manifestações culturais que o capoeirista divulga e a capoeira divulga no Brasil e mundo afora? Será que se não fosse a capoeira, todas essas manifestações culturais ainda estariam vivas? Sem contar que a própria capoeira é cultura. Hoje a capoeira, nós já sabemos, é patrimônio, né, da cultura brasileira. A roda da capoeira é patrimônio cultural e material da humanidade. Então olha o que você está levando. Olha o que você está levando para as academias, o que você está levando para as escolas. E a capoeira enquanto esporte? O professor Paraíba estava falando aí sobre eventos. Já começou, alguns grandes grupos de grandes mestres já fazem campeonatos. Ou seja, e é comprovado que funciona. Sim, poxa, mas para estar na Olimpíada, não sei o quê, sim, tem que melhorar muita coisa assim, mas ela já é um esporte, se você for olhar por essa ótica, entende? Grandes grupos, não vou falar nome não, mas se você que está aí comigo pensa em grandes grupos que já fazem campeonato, se é que você já não fez, já não participou de algum campeonato de capoeira na sua vida. A maioria das pessoas que eu conheço já participaram, já realizaram, né, campeonatos de capoeira. Então a capoeira também é esporte. Então capoeira é cultura, capoeira é esporte, capoeira é educação, capoeira é pedagogia, capoeira é luta. Por quê? Capoeira não fica atrás de nenhuma outra arte marcial, porque capoeira tem a parte de golpes de mão, tem golpes de perna, de membros superiores, inferiores. Capoeira tem a parte até de agarrões. Então capoeira, todos os lutadores hoje, né, que se originaram do Brasil, ou a maioria deles, saíram da capoeira. Então olha quanto de coisa que você, quando está levando uma atividade, né, olha o pacote, a bagagem que você está levando para aquela instituição, para aquele lugar, né, para poder se falar se é certo ou se é errado. Eu já vou para o ponto que eu acho que nós vamos falar aqui, o professor Paraíba provavelmente vai estar falando mais para baixo. Capoeira, na verdade, nós estamos muito aquém de receber o valor que ela tem. Aliás, nós temos que começar a gerar o valor que a capoeira merece, né? Nós que somos professores, instrutores, contramestres, mestrandos, mestres, pessoas que estão na capoeira, pessoas que são profissionais da capoeira, nós temos que começar a gerar valor. Porque olha a quantidade de coisas que nós levamos. Qual arte que você conhece, qual esporte, qual luta que você conhece que leva todas essas coisas, que leva todos esses benefícios, que agrega tanta coisa na vida de uma pessoa. Então, por que não seria certo você receber através de uma atividade dessa? Sem contar que, como eu falei aqui no início, quanto que você investiu para estar fazendo capoeira, né?
Você muitas vezes investiu para poder viajar não só nas passagens, mas na alimentação, na taxa de um evento, de uma camisa. Você investiu em mensalidade, você investiu no seu batizado, na sua troca de corda. O mestre mandou você estudar. Você investiu tempo treinando, você investiu tempo estudando. Cara, se você investiu, nada mais justo é do que ter um retorno. E tem mais. Aquelas pessoas que realmente conseguem entender essa ótica, começam a produzir boas coisas dentro da capoeira. Melhores métodos de ensino, começam a divulgar a capoeira em outros lugares que nem tinham, começam a ter condições de parar para pensar nela mais tempo e produzir mais em cima dela. Concorda, professor Paraíba? Perfeito, mestre. Vamos passar adiante. Olha só. Pessoal, vamos falar de uma outra coisa agora que sempre é tema das rodas aí de bate-papo. Sempre a gente vê pessoas falando isso aqui que eu vou comentar agora. Valorização da capoeira. A capoeira é mais valorizada no Brasil ou é mais valorizada fora do Brasil? Muitas pessoas falam a respeito disso. E a gente vai tentar entender um pouquinho essa situação aí. E vamos ver se isso aí é verdade mesmo ou se é mentira. Vamos tentar saber. Olha só, a primeira coisa que a gente vai olhar é observar alguns pontos para a gente conseguir decidir se existe mesmo, né, a valorização. Valorização, o mestre estava falando aí, que é o valor percebido que as coisas têm ali, o valor que aquilo gera para as pessoas. Então, vamos observar. O interesse em aprender. Porque isso é um dos pontos que você pode analisar, se a pessoa valoriza mais ou valoriza menos, né? Você mensurando ali o interesse que as pessoas têm de aprender. Como que seria o interesse das pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil? Algumas pessoas não. Na verdade, a gente vê muitas pessoas falando que lá fora as pessoas se interessam muito, né, por aprender a capoeira. Será que é verdade mesmo? Será que é verdade mesmo? Bom, eu conheço vários capoeiristas lá fora, conheço de acompanhar pela mídia, outros pessoalmente, e sei que isso, na verdade, não é tão verdade assim, porque senão a gente teria lá fora grandes eventos só com estrangeiros se formando lá fora, não que não tenha, mas dificilmente você vê acontecendo eventos lá fora com pessoas somente de lá, sem sair pessoas de outros lugares para se juntar para fazer eventos lá, tá? É difícil você ir lá num lugar onde foi assim, uma cidade, alguém começou um trabalho lá, não pediu ajuda de ninguém de outros lugares lá e fazer um grande evento. Exatamente. A maioria das vezes o que acontece são pessoas que se unem. Um da Itália, outro da França, outro da Espanha, tu junta todo mundo. De outros grupos, né? E de vários grupos. Cada um traz um pouco dos seus alunos para formar um outro grupinho menor daquele local específico que está lá, às vezes 10, 15, 20 graduações. Então, somos nós que estamos com os olhos, né, no copo, né, meio vazio, vamos dizer assim. A gente está olhando da ótica que a gente quer. A expectativa das pessoas é o quê? Às vezes é ir para fora. Às vezes é que exista um lugar onde seja mais fácil. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente está procurando sempre. É inconsciente nosso. A gente precisa gerir essa emoção que a gente tem, que é essa vontade de encontrar atalhos, encontrar locais propícios para a coisa acontecer. E é verdade que nada, em lugar nenhum, isso vai acontecer. Não tem lugar onde você joga ali uma semente, aquilo nasce sem você regar, sem você, né, fazer o devido tratamento ali da terra. Tem várias coisas que cabe ao profissional que está ali para poder realizar aquele trabalho e aquilo frutificar. Então, né, estou fazendo aí um paralelo aí com a capoeira em si. Então, o interesse das pessoas lá fora, se fosse tão grande assim, tava lotado de gente fazendo lá fora. Ninguém queria ficar dar aula aqui no Brasil, não. Já tinha ido para lá há muito tempo, tá bom? Então, o interesse, não acredito que o interesse das pessoas que estão lá é muito maior do que as pessoas que estão aqui. É óbvio que tem um efeito novidade quando você chega lá e apresenta alguma coisa que, de repente, eles não viram, o que é já muito passou raro. Também isso, né? Agora isso já passou. Passou bastante, né? Mas isso aí já é uma coisa que já foi bastante. Você digita capoeira e põe o nome de qualquer país na frente, qualquer cidade na frente,
costuma aparecer lá uns 10 grupos lá já dando aula naquele local. Então, assim, É verdade. capoeira deixou de ser uma cultura desconhecida, um esporte desconhecido, tá? Então, esse efeito de novidade já não cola tanto mais. É óbvio. Tem pessoas lá fazendo um excelente trabalho? Sim, claro. Tá bom? Então, um outro ponto que a gente pode analisar também é o valor que eles pagam. Outras pessoas também costumam mostrar o valor por aí. Ah, não, lá é mais valorizado. Eles pagam $100 pela mensalidade. Aqui o brasileiro paga o quê? R$ 100. Será que foi muito diferente do que estava lá? É óbvio. Do mesmo jeito, tem pessoas aqui, né, que também cobram miséria, cobram R$ 20, R$ 30 numa mensalidade. E isso daí, mas também é uma coisa que você não tem como controlar. Mas, o que é o lance? Quem tá lá fora, o dinheiro, a moeda estrangeira, para nós tem um valor muito maior. Então as pessoas tendem a achar, falam assim, não, lá eles pagam muito melhor, mas eles também ganham muito melhor. Então, você tem que fazer um paralelo em relação àquele percentual em relação à moeda do local. Por exemplo, que você ganha em real, quantos por cento que é a mensalidade em cima de um salário mínimo em real? A mesma coisa, você vai fazer essa mesma proporção lá, em relação ao euro, em relação ao dólar. Aí você vai ter uma noção se realmente as pessoas que estão lá estão dispostas a pagar mais do que as pessoas daqui pagam. Tá? Então, outra coisa que eu também não acredito, porque senão teria muito mais pessoas lá. Teria muito mais pessoas lá. Tá? Então, eu não acredito muito nessa questão. Outro ponto é o reconhecimento. As pessoas acham que lá fora você é muito mais reconhecido pelo que você faz. De novo, eu vou voltar os olhares desde o primeiro ponto que eu mostrei aqui, que era o interesse em aprender. De novo, o reconhecimento. Talvez a pessoa que vai lá para fora, dá aula lá para 5, ela é mais valorizada aqui. Talvez ela é mais valorizada aqui por nós, porque a pessoa desconhece essa situação. De repente o cara não viajou para fora, ele não passou por essa experiência ainda. Então a gente tende a valorizar aquilo que a gente conhece menos, aquilo que é distante de nós. Agora, uma realidade onde você já conhece muito bem, você tem uma possibilidade maior de saber se aquilo está caro, se está barato. Tá? Então, o reconhecimento, eu também não acho que é diferente, não. Não acho que é diferente, não. Não acho que o estrangeiro, por você ser um professor de capoeira lá fora, ele te valoriza mais do que um brasileiro que valoriza você como professor. Sabe onde eu acho que está o X dessa questão? É o primeiro ponto que eu deixei para falar por último, que é o quê? Qual é essa diferença? Quem está fazendo o trabalho? A diferença está na mão de quem está fazendo esse trabalho. Não está na pessoa que está recebendo essa aula, não está no solo onde que foi feita aquela aula, não está no espaço onde foi feita essa aula. A diferença, a valorização, está no profissional, que é porque é ele que coloca a qualidade na aula. É ele que se capacita para poder dar uma aula boa, entendeu? Então, é ele que vai buscar se atualizar cada vez mais para fazer aulas onde as pessoas queiram voltar sempre para poder fazer essas aulas. Então, essa valorização tem a ver com quem está ministrando essa aula. Tem a ver com o profissional que está por trás disso. Então, Exatamente. Se você é um excelente profissional aqui no Brasil, é muito provável que se você for lá para fora, né, passar por todas as outras dificuldades que tem da língua, de você se estabelecer lá, de saber lidar com uma moeda diferente, né, se organizar lá em relação a várias outras coisas, você for um excelente professor, você dar uma excelente aula, é muito provável que isso vai acontecer lá também. Então, não é o terreno, não é o local onde você está, e sim o que você está fazendo. Você tem que sempre considerar isso. Você, né, do que está nas suas mãos, do que você tem controle. Na verdade, as pessoas... Será então que a situação financeira de quem mora lá vive e trabalha capoeira lá é muito diferente da que vive aqui? Bom, vamos pensar no que o professor Paraíba estava falando. No último ponto. Depende da pessoa. Exatamente. Muito sábio essa questão. Depende da pessoa. Vou pegar um dado aqui e passar para vocês. Para quem não conhece, existe um grande empresário brasileiro, um empreendedor chamado Flávio Augusto. E uma vez eu estava assistindo uma palestra dele
E ele é dono da WhatsApp, ele é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, ou seja, ele tem empreendimento no Brasil e ele tem empreendimento nos Estados Unidos. E ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, olha, muitas pessoas me perguntam, Flávio, onde que é melhor investir o meu dinheiro? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Abrir a minha empresa. Bom, sabe o que ele falou? Nos 5 primeiros anos, no Brasil, 51% das empresas que abrem se fecham nos 5 primeiros anos aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, que número que você acha? Que é 30, 20, 49. É uma diferença mínima. E você sabe o que ele fala? Qual que é a diferença? Não é se é aqui ou se é lá nos Estados Unidos. A diferença está em quem está começando o empreendimento, em quem está montando a empresa. Isso vai fazer diferença. É a mesma coisa com a capoeira. É a mesma coisa com a capoeira. Ah, mestrando, mas lá é diferente. Então tá, vamos falar aqui alguns prós e contras. Pró de morar, e olha, quando a gente fala de morar fora, a gente está generalizando Brasil versus o resto do mundo. Calma aí. Para onde que é esse lugar fora que você quer ir? Porque está achando que todo lugar é pior do que o Brasil. Não é não. Não é não. Não se engane. Não se engane. Tá, mas vamos supor que você foi para os Estados Unidos, Inglaterra, você foi para o Canadá, você foi para a Itália, né? Não estou falando, esquece o coronavírus, lembra da economia desse país. Bom, qual que é a vantagem de estar lá? Beleza, qualidade de vida, legal, sim, beleza. Moeda forte, né? O euro e o dólar, se for Estados Unidos, se for esses países da Europa, né? Legal. Me fala mais alguma coisa aí, né? Qualidade de vida, moeda. Ah, não, lá eles aceitam muito. Quem te falou? Quem te falou? Como o professor Paraíba falou aqui, eu conheço mais de 30 que moram lá há muitos anos e todos eles, nós perguntamos isso, de vários grupos diferentes. Vários. Ontem mesmo eu estava numa live com uma pessoa que mora nos Estados Unidos falando sobre viver de capoeira nos Estados Unidos. Entende? E a fala dele é o seguinte, de um grande grupo. No Brasil vai ser mais fácil retornar com o trabalho da capoeira pós-pandemia do que na Europa e nos Estados Unidos. Quantos que já morreram nos Estados Unidos, meu querido? Quantos que já morreram lá na Europa? Muito mais difícil. Agora vamos para os contras agora. Porque você pensa nos prós, né? Eu vou lá para os Estados Unidos, eu já gingo, aí a pessoa já me dá o dinheiro. Peraí, você sabe falar inglês fluentemente? Ah, não, vou para a Europa. Espanhol é fácil. Ah, é muito fácil. Se você fala espanhol fluentemente. Você está preparado para o preconceito? Você sabe que tem muito preconceito lá só pelo fato de você ser brasileiro? Na maioria dos países fora. Porque se você foi só... Eu fui num evento nos Estados Unidos. Se você vai só num evento é uma coisa. Agora, viver lá... Até quem vive lá falou, olha, mestrando, quem mora aqui, o papo é outro. Então nós temos... Contras, a língua é diferente, você tem que se adaptar. A cultura é diferente. Meu querido, a cultura não é igual do brasileiro, não. Tem países na Europa que você vai na casa de alguém, você tem que ligar, marcar a hora para chegar, a hora para sair. Aqui você bate na casa do seu amigo sem falar e fica lá o dia inteiro. A cultura lá é outra. Então você tem que se adaptar à língua, cultura, preconceito, distanciamento da sua família. Você tem que conseguir uma documentação para não ficar lá ilegal sendo perseguido, porque a imigração vai te perseguir e se te mandar de volta, já era. Lá você acha que tem roda de capoeira direto, igual tem aqui no Brasil. Então olha quantas coisas que você tem que se adaptar. As pessoas muitas das vezes tendem a olhar só o benefício ali, né? E como o professor Paraíba disse com muita propriedade, a pessoa tem que chegar lá e tem que se adaptar, está disposto a se adaptar a todas essas coisas, ok? Então, a questão financeira, como ele disse antes aí, na verdade, a possibilidade no Brasil de você conseguir colocar o seu trabalho em prática é muito maior. O problema, professor Paraíba, antes de nós passarmos para o próximo aqui, o grande problema, sabe qual que é? Alguns capoeiristas, quando saem daqui do Brasil e vão para fora, até começam a fazer lá o que poderiam ter feito aqui.
Alguns, não são todos, porque tem um monte de gente que volta, tem um monte de gente que passa fome lá Perfeito. que eu conheço. Então a diferença é, a questão é, às vezes o cara pega o avião e fala assim, agora eu tenho que fazer direito. Agora, mas por que que não fez aqui? O que tinha que ser feito? Essa é a questão. Aí nós voltamos para quem está fazendo, né? Porque o lugar, ele é só uma coisa, é só um ponto para você ser um profissional de capoeira bem realizado. Um ponto. Temos vários outros pontos. Capacitação da pessoa, força de vontade da pessoa, história que ele tem na capoeira, tem várias outras coisas. O lugar é só uma. Então tem muitas pessoas que falam, não, na cidade tal dá. É sempre o ser humano, isso é estudo, psicologia fala sobre isso. O ser humano sempre tende a colocar a culpa ou em outra pessoa ou na situação. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do coronavírus, a culpa é do país, meu país. A culpa é que na capoeira ninguém reconhece. Não, meu querido, para de colocar a culpa nas coisas e olhe para você e comece a fazer um trabalho de qualidade. Porque aí você vai colher os frutos independente de... Beleza? Mas eu não estou falando que a pessoa aqui, né, professor, para ficar claro, não estou falando que não tem gente realizada lá fora. Tem poucos? Tem. Beleza. Não estou falando que não tem como você vencer tudo isso, língua, todas essas coisas. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que é possível aqui sim. Eu vivo de capoeira, graças a Deus, e conheço vários mestres. Você mesmo que está aí na live aí, pensa o nome de alguns grandes mestres aí da atualidade, de grandes grupos, né, que moram aqui no Brasil. Ah, mas eles têm trabalho lá fora, mas eles começaram aqui, faziam um bom trabalho aqui e foram chamados para implementar lá. Né? Não é o inverso, não é o processo inverso. Começa lá e vem para cá. Muitos capoeiristas têm essa ideia. Eu vou para lá, faço um bom trabalho, depois eu volto para cá. Não, começa aqui. É aqui que você começa. Porque você já tem que chegar lá capacitado. Porque, diferentemente do que é o brasileiro, você reclama do público brasileiro, o público brasileiro são os menos exigentes. Eles são os menos exigentes. Você chega lá com um currículo fajuto, né? Não sabe metodologia, não consegue prospectar aluno, não tem nada para fazer. Chega lá e ainda tem gente que abre porta para você aqui. Vai tentar isso lá fora. Vocês vão pedir sua escolaridade, vão querer saber se você fala a língua, vão saber como que você trabalha, qual que é a sua metodologia, enfim. É a pessoa, não o lugar. O principal é a pessoa, beleza, pessoal? É isso daí. Pessoal, então olha só, continuando aí sobre esse assunto, então, vou até lembrar até lembrei de uma outra coisa aqui. Um empreendedor muito famoso falou uma coisa que tem tudo a ver com começando o Paulo estava falando aí agora. O camarada que está aqui no Brasil, ele quer morar numa casa de 3 quartos. Mas se fosse por uma oportunidade de trabalho lá fora, né? Aqui no Brasil o cara quer morar numa casa de 3 quartos, quer ter o melhor emprego, o melhor carro e não quer guardar dinheiro nenhum. Lá fora, o camarada mora, se precisar, ele mora numa kitnet, né, com 2 cômodos, um cômodo só. Ele come só batata doce o dia inteiro, não precisa nem ter mistura. Falar igual o pessoal aqui no Brasil, não precisa nem ter mistura. Isso que o professor Paraíba está falando aí foi um mestre que falou pra gente, tá? E num país de primeiro mundo. Pode continuar. Isso aí é testemunho, não tá inventando, não. Então, olha só, a pessoa lá fora, o camarada topa morar numa kitnet minúscula, às vezes ali de 1, 2 cômodos. Lá fora, o camarada não compra carro nenhum, ou então compra o carro mais barato que tiver lá só para poder ir de um lugar para o outro. Né? E lá fora, o cara come o que tiver, Então, assim, ele passa por um montão de coisa. Ele guarda o dinheiro, lá fora ele guarda o dinheiro, não gasta com mais nada. Por quê? Tá guardando dinheiro para poder juntar, que vai ficar rico, que não sei o quê. Todas essas coisas, se ele resolve fazer aqui, talvez ele teria mais resultado ainda, não teria ainda esse choque cultural, ainda estaria perto da família, enfim, né? É só a pessoa que não está disposta, né? A visão dela, né, tá nessa expectativa de algo que ele nem sabe se é verdade. É verdade. E lá ele topa fazer qualquer coisa, tá bom? Então, olha só. Viver de capoeira é pra quem então, hein? É isso aí. Pra quem que é? Tem alguém que tem um superpoder, tem um dom, nasceu pra isso? Como é que é? É assim? É isso daí. Olha só, viver de capoeira é pra quem, galera? É pra quem, então? Olha só, é pra quem quer. É pra quem quer. E eu vou falar algumas características de quem são essas pessoas que querem viver de capoeira, tá bom? Então, olha só.
A primeira, essas pessoas que querem viver de capoeira, elas buscam capacitação. Isso aí é uma das coisas que mais tira profissional do mercado. Tá bom? Isso aí já separa ali os homens dos meninos. Porque as pessoas acham que assim, nossa, eu dou um bom martelo, nossa, eu tenho uma ginga bonita, isso aí vai garantir o meu trabalho, vai garantir que eu vou ter muito aluno, que qualquer academia vai me aceitar, que toda escola que eu quiser trabalhar vai me aceitar, todo mundo vai me chamar para dar curso, não sei o quê. As pessoas tendem a achar que isso é a única coisa que ela precisa saber. Ser um excelente capoeirista, dar pernada, né, a 1000 por hora, uma performance física impecável, né, dar uma turbinada nos músculos. Então, a pessoa acha que aquilo vai se resumir a tudo, que aquilo vai ser a explicação de todo o resultado que ela vai ter. Só que é o seguinte, a pessoa que quer viver de capoeira, ela tem que buscar capacitação, se atualizar constantemente. O mercado ele é dinâmico, as pessoas mudam os interesses dela. Quantas vezes você já não relembrou aí a história da capoeira e as pessoas várias vezes elas queriam, em certas épocas, somente fazer parte da comunidade dos capoeiristas, desfilar com as roupas de capoeira. Outros momentos as pessoas queriam, né, ser jogadores de capoeira numa boa, sem rixa, sem nada. Outros momentos as pessoas queriam ser lutadores, elas queriam verdadeiros ali gladiadores ali nas rodas de capoeira. Então, olha só como que o objetivo das pessoas ele é dinâmico. Ele vai mudando e às vezes ele volta, ele vai e volta e ele vai mudando constantemente. Tá bom? Então, você tem que estar sempre se atualizando por causa disso, para você entender o mercado, entender quem que é o seu público-alvo, entender o que o seu aluno deseja. E você vai direcionar as suas aulas, você vai criar um produto, que é o quê? É as suas aulas. Você vai criar um produto com as suas aulas para oferecer para esse mercado que está sedento. Você só tem que entender ele, descobrir o que ele está querendo agora, para você chegar lá e colocar o seu produto para acontecer, às vezes na escola, às vezes na academia, às vezes num clube, às vezes num espaço seu. Então, assim, tem várias formas de você fazer isso. Outro ponto é você ter clareza de onde você quer chegar. A pessoa que quer viver de capoeira tem que ter clareza de onde quer chegar. Porque as pessoas, é o mesmo lance da pessoa lá fora, né? Ela pagar qualquer preço, e aqui no Brasil ela não querer pagar preço nenhum. A mesma coisa é a pessoa quando decide viver de capoeira. Ele acha que vai ser 1000 maravilhas. Do mesmo jeito que não é 1000 maravilhas se você for ser um personal trainer hoje. Quantas pessoas tem concorrendo aí? Você sacode uma árvore e cai 15. De qualquer árvore que você sacudir, cai 15 personal trainer. Então o mercado está muito disputado. E não é só para essa área, não. É para qualquer outra área. Todos os ramos têm pessoas, os mercados estão sobrecarregados. Então você vai ter dificuldades de coexistir e de crescer em qualquer mercado que você for entrar. Não é só da capoeira, não. Só que as pessoas às vezes acham que assim, não, capoeira, tal, tem que ser na malandragem, que a coisa vai dando certo, não sei o quê. Não tem isso não. A gente tem que começar a pegar as coisas profissionais e colocar no trabalho com capoeira. A hora que o professor de capoeira começar a ter os atributos de um empreendedor, de um empresário, né, de um formador de opinião, de uma pessoa que está preocupada em gerar valor, o resultado que ele vai colher vai ser completamente diferente. Então, é isso que a pessoa que quer viver de capoeira precisa fazer. Ela precisa ter clareza de onde que ela quer chegar. Porque só aí que ela vai suportar as dificuldades que tem nesse caminho, né, os obstáculos. Só aí ela não vai medir esforços para chegar onde que ela quer chegar de verdade. Tá? Porque Legal. Eu não vi até hoje ninguém conquistar nada que seja grandioso o suficiente, né, de uma maneira fácil. Pode falar, mestre. Olha só, professor Paraíba, legal o que você está falando. Então, olha só, galera. Ele falou sobre capacitação, né? O Sidney aqui no Face falou sobre isso. Capacitação, é isso mesmo, cara. Você tem que buscar capacitação. Mas espera aí, capacitação? Onde eu busco capacitação? Para trabalhar e viver de capoeira. Você tem que buscar nos lugares certos, com quem tem autoridade no assunto. Não adianta, né? Como que eu faço então para gerar renda com a capoeira? Bom, ele já falou algumas coisas aqui que eu já vou só frisar. Primeira coisa, você precisa amar
a capoeira? Segundo, você tem que ter clareza, ter isso definido, que é o que você quer para sua vida, porque se não for, não adianta você querer forçar a barra. Então você tem que ter essa clareza, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Buscar os conhecimentos. Então, você tem que saber onde vai buscar e com quem você vai buscar. Porque não adianta você pedir a coisa certa para a pessoa errada. Porque se você, vou dar um exemplo aqui rápido do médico. Você está com um problema no estômago, você vai no neuro, que é um que trata, né, sistema nervoso. Não, se você quer um problema, você está com problema no estômago, você vai procurar um gastro, você vai procurar um especialista naquilo. E tem pessoas que às vezes querem pegar conselhos sobre viver, trabalhar de capoeira, com pessoas que não vivem e não trabalham de capoeira. Olha, essa pessoa não tem nem o empirismo, nem o conhecimento, a experiência e nem a teoria, porque viver de capoeira também é uma arte dentro da arte, é um subnicho, onde você tem que ter aliado, você tem que ter a praxis. O que é a praxis? É a teoria aliada à prática, entende? Então, onde eu vou buscar? Né? Eu tenho que saber onde e com quem. E outra coisa, quais seriam então essas capacitações? O que essas pessoas têm que me apresentar? Eles têm que te apresentar como você faz planejamento, como que você faz prospecção de escolas, de alunos, de academias, de locais. Essas pessoas têm que te ensinar como que faz para segurar os alunos. Essa pessoa tem que te ensinar metodologia de ensino. Enfim, essas pessoas têm que te mostrar realmente como fazer isso, como que você chega lá. Não adianta nada a pessoa falar, não, no Brasil não é possível lá fora, vai chegar lá. Então quero dizer para você o seguinte, tanto aqui ou lá fora, se você chegar sem essas capacitações, você vai fatalmente se frustrar. Capoeirista acha que nós vivemos a era, você falou aí, professor Paraíba, da atualização, né, da evolução da coisa, da constante renovação. O capoeirista tem a mania de achar que ele só aprende olhando, né? Isso é lá do passado, valeu isso lá. Hoje em dia, meu querido, tem muitos. Nós temos que estar ligados nas novas tecnologias, no avanço do ensino, no avanço da ciência. O que a ciência traz para a gente de benéfico na aula? O que os estudos pedagógicos trouxeram melhor para a gente melhorar o ver de capoeira? O que a questão do marketing? O que a questão da administração, do empreender? Como que eu faço isso dentro da capoeira? Me fala aí você, quantas pessoas você conhece que pegam na mão de alguém e ensina, né? Como que vive de capoeira. Se você tiver isso, meu querido, você vai conseguir viver de capoeira aqui, em Israel, na China, com coronavírus, sem coronavírus, você vai viver de capoeira aonde que tiver, onde você estiver, porque você vai saber o que faz. O viver de capoeira, quando a gente fala sobre viver de capoeira, ele não está ligado, as pessoas têm. Hoje nós estamos falando aqui sobre, né, ganhar dinheiro com capoeira no Brasil. É possível? Sim, mas você não tem que se preocupar primeiro com o ter. O problema é esse, professor Paraíba. As pessoas pensam assim, não, eu quero ter. Antes de ter, você tem que ser. Se você passa a se preocupar primeiramente com ser, o que é isso? Quais são as capacitações? Quem sou eu primeiro? Para depois você obter o resultado. Você busca essas capacitações, você gera o valor necessário para depois você colher os frutos. As pessoas querem fazer o contrário. E aí, nós vamos ficar esperando a ajuda governamental para conseguir isso? Quem aí acha que o governo vai bater na sua porta, ligar para a sua associação, para a sua escola de capoeira, para a sua academia e falar assim, aqui, eu estou com uma verba aqui de 300 mil reais, de 500 mil reais, para você fazer seu evento, para você dar aula. Existem projetos? Existem, mas o que eles dão, quando alguém consegue, é migalha. É migalha. Entende? Então, se nós queremos que haja algum resultado, vamos nos capacitar, vamos mostrar para a sociedade que é possível viver e viver bem de capoeira aqui. Vamos fazer com que a capoeira seja uma profissão regulamentada, que traz bons resultados, porque se nós não acreditamos nisso, nós menosprezamos a capoeira. É isso que eu penso. Se nós não acreditamos que é possível viver de capoeira, eu menosprezo a capoeira, porque tem um monte de gente que vive de um monte de coisa. Hoje tem gente ensinando a rezar dormindo, nada contra, mas a pessoa vive disso. Mas ninguém nunca ia imaginar, né? Que alguém poderia viver disso um dia, né?
vive disso. E então, e da capoeira? Se a pessoa tem o direito, se consegue viver e viver bem disso, da nossa arte não é possível que traz tantos valores para a sociedade que nós defendemos tanto, que os capoeiros defendem. Não, capoeira é cultura, esporte, educação, é luta, é completa, é tudo que a boca come e tal, defende tudo isso, mas na hora de botar lá na prática, não pode, não pode, porque senão a capoeira cobra. Sim, a capoeira cobra. A capoeira somos nós. Nós somos a capoeira. O conjunto de capoeiristas formam a capoeira. E quem vai te cobrar são as outras pessoas. Beleza, pessoal? Nós poderíamos ficar muito mais aqui, porque o assunto nós temos muito para falar sobre, mas já está terminando a live, falta 1 minuto e 20 apenas. Legal? O soldado aí deixou uma pergunta, professor Paraíba. Amanhã ele te responde, soldado. Pergunta para ele que ele te responde, com certeza. Tá, galera? Se tiverem perguntas, mande aí no direct, mande inbox. Nós teremos o maior prazer de responder, tanto eu quanto o professor Paraíba, a professora Laís, a instrutora Bruna. Nós